E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero fazer aqui, né, uma reflexão, né, um comentário sobre essa questão da bispa, entre aspas, né, e do presidente, né, americano. Estava vendo uma reportagem ontem e falava que uma bispa, né, tinha pedido misericórdia, né, ao Trump lá, né, para não expulsar, né, os imigrantes, né, dos Estados Unidos. Enfim, não vou entrar na questão política, nem estou aqui defendendo o presidente, né, americano. Vou falar unicamente aqui do lado, né, religioso, pelo fato de haver uma bispa, né? Fui lá, a gente vê os comentários e existe um espanto, né, em algumas pessoas pelo fato de existir bispa. Obviamente não é católica, né? Se houver bispa católica em algum lugar do mundo, isso está, né, errado. Isso está errado. Mas enfim, essa senhora, né, essa bispa, acho que da anglicana, né, episcopal, né, não é católica de maneira nenhuma. E enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu vou mostrando aqui alguns comentários que eu achei interessante desse vídeo, essa matéria que eu assisti. Vou colocando aqui alguns comentários, porque eu achei muito interessante. Tem pessoas que teve aquele espanto, bispa, mas bispa de onde, né? Essa aqui é a questão, bispa de onde? Que é o título desse vídeo, né? Peço a você aí que não é inscrito nesse canal, né, que se inscreva, veja o vídeo completo, né, deixa aí o seu comentário, o joinha para fortalecer o nosso canal, né? E vamos que vamos. Então, essa que é a questão, essa questão religiosa, né? Todo mundo quer dizer, não, eu sou bispa, não, eu sou bispo, e tirar proveito disso, e com isso, né, enganar pessoas distraídas. Um caso interessante que eu lembrei, né, quando eu vi essa questão, obviamente que eu já vi falar, né, que tem bispa, né? Aqui no Brasil tem muitas senhoras que se denominam bispa. Ninguém sabe de onde elas tiraram isso, porque não foi da Bíblia, não foi da tradição, não vieram de Cristo, não vieram dos apóstolos, né? Não tem uma sucessão. Então a gente não sabe de onde essas criaturas se fizeram bispa, né? Inclusive tem até um comentário que eu vi nessa matéria, desse vídeo que eu vi, alguém dizendo, eu vou ser bispo. Com certeza era uma ironia, né? Pronto, agora eu vou ser bispo. Só dizer que eu vou ser bispo. Então, por isso que eu usei essa palavra, né? Avacalharam a religião, né? Avacalharam a religião no mundo. O cristianismo, né? Tá aí esse mau exemplo pro mundo, né? Dessas pessoas que deixaram a igreja de Cristo, a única igreja que Cristo fundou, para se tornarem bispo, a torto e a direito. Como eu vinha falando, né, eu lembrei do bispo, né, entre aspas, do bispo Edir Macedo, numa entrevista no ano 95, no Rio de Janeiro. Ele falou que usou essa palavra bispo para confundir, né, ou seja, para enganar os católicos, para confundir os católicos, a palavra bispo. Porque daí, cadê, ó, essa palavra veio da igreja de Cristo, né? Bispo, né? Quando fala de bispo, a maioria das pessoas pensa que é a igreja verdadeira de Cristo. Então o sujeito usou a palavra bispo, adotou, né, a palavra bispo para confundir, né, os católicos. Tem uma entrevista de Edir Macedo do ano 95 que diz isso, que ele usou esse termo para confundirem os católicos. Então, vendo essa matéria lá, né, essa discussão entre
Donald Trump, né? E essa bispa. Eu pensei, mas meu Deus, que loucura, né? Que loucura do ser humano. Que mentira que o mundo vive, né? Quando as coisas é para Deus. Então ela pode ser bispa, né? Ela pode ser bispa. Quem quiser ser um bispo é só dizer que é bispo. E o povo, tem muitas pessoas que acreditam nisso, Veja, não é um desrespeito, não é uma intolerância religiosa, é uma realidade, meus irmãos, porque quebra a ordem da coisa, né? Falando um pouco, né, da política, né? Eu falei que não ia falar sobre política, mas só um exemplo, Por exemplo, né? O Trump, ele tomou posse, né, como presidente americano. Por quê? Porque ele ganhou as eleições. Né? Então tá lá na história, tá lá marcado, né, no papel, no quadro da vida, né, tá lá marcado que ele é o tal presidente, né? Aí tem um número, né, que eu esqueci agora quantos presidentes já teve lá nos Estados Unidos, mas tá lá o fulano de tal, não sei quantos presidente aí dos Estados Unidos, né? Então, ele ganhou a eleição. Então, ele não é um atravessador, né? Na história ele não vai dizer, não, ele se denominou presidente dos Estados Unidos. Ninguém pode se denominar nada, meus irmãos. A gente tem que ser eleito, né? A pessoa tem que ser eleito para ser alguma coisa. Como eu gosto de usar esses exemplos aqui da ordem natural da coisa. Eu não posso simplesmente dizer, olha, eu agora sou o técnico da seleção brasileira, né? Ninguém pode levantar a sua mãozinha e dizer, opa, agora eu sou o técnico da seleção brasileira. Não. Você pode até montar um time para você. Mas ele nunca será a seleção brasileira. Ele nunca será o time, né, pela ordem da coisa, né, original. Nunca será. Então, usando esse mesmo exemplo, né, você pode até dizer que é bispo, mas você nunca vai ser da Igreja de Cristo original. Você nunca vai ser dessa linhagem, né? Como eu usei esse exemplo do político. Eu não posso dizer que sou um senador se eu não for eleito para aquilo. Eu não posso dizer que sou um deputado se eu não for, né, eleito para aquilo. Veja, isso, né, é a ordem natural da coisa. Se eu disser, não, agora eu vou ser um deputado e querer assumir esse título de deputado e querer fazer essa função de deputado, o que vai acontecer comigo, né? A lei humana não permite isso, não vai permitir. Se eu me identificar como um delegado em um ambiente e não tiver a documentação correta, além não vim da ordem, e sim porque eu usurpei o nome de delegado, eu vou ser punido imediatamente. Entende, meus irmãos, o meu argumento aqui? Então, como alguém diz que é bispo e bispa sem ser, e a humanidade não vai atrás, né? Mas você é bispo de onde? Ah, você é bispo, mas me mostra aí na história, me mostra na Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, essa função que você assumiu, se ela é válida. Entende, meus irmãos? Aí não tem essa pessoa, não existe isso na Sagrada Escritura de bispo. Até os comentários, você vai ver nos comentários que pessoas que têm o mesmo pensamento que eu tenho, né? Não existe isso na Sagrada Escritura de bispa. E também de bispo, que se faz por conta própria, também não tem. O apóstolo Paulo, na carta, né, aos Coríntios, vai dizer isso, que só é aprovado, né, aquele que Deus recomenda, e não aquele que recomenda a si mesmo. Então, o sujeito recomenda a si mesmo, e o mundo engole essa mentira. As pessoas vão engolindo essa mentira, vão sendo enganados. Aí diz, né, bispo tal, bispo fulano, bispo, né, cicrano, bispa. Aí o espanto nos comentários, bispa, mas bispa,
Esse negócio de bispo está errado. Isso não está nas Sagradas Escrituras. De onde vem isso? Vem da maluquice humana, né? Vem da soberba humana. Isso é um erro humano. Fazer isso com a religião, os homens vão prestar contas ao Criador, vão prestar contas a Deus, porque estão avacalhando, né, a religião de Cristo. Querer assumir uma função que não é própria. Como eu usei o exemplo do político, né? Para ser eleito deputado, senador, um presidente, passa por um processo. Tá? Tem um registro no tribunal, né, de cada país. A pessoa está ligado à ordem, né? De vez em quando você diz, ó, médico falso foi preso. Delegado, homem que se passava por delegado foi preso. Tá entendendo como é que é as coisas? A lei do homem, para isso funciona. Agora, para Deus, eles deixaram avacalhar. Há um bispo fulano de tal, há a bispa fulano de tal. Deveria haver uma ordem, né? Deveria haver uma ordem. Os homens deveriam ter organizado isso aí. Deveria haver uma ordem. Mas peraí, você é bispo de onde? De qual sucessão apostólica você veio? A pessoa não ia ter, né, as credenciais para tal, né? A pessoa não vai ter essa credencial para mostrar. Então, com todo respeito, né, vai fazer outra coisa da vida, vai fazer outra coisa, simplesmente procurar outra coisa para fazer e não ser falsante, né? Não passar por não querer usurpar aquilo que não é seu, não querer usurpar aquilo que não é seu, entende, meus irmãos? Então essa que é a questão. Então eu quis fazer esse vídeo, né? Porque quando eu vi a reportagem, né, aí ainda falou, né, a reportagem falava de missa. Na missa, uma bispa pede misericórdia ao presidente americano. Peraí, mas uma missa? Veja, para confundir a cabeça do povo. Porque missa original, verdadeira, só em um lugar. Só em um lugar. Religião original, verdadeira, só em um lugar, tá? Isso está claro nas Sagradas Escrituras. Lá em Deuteronômio 12, né? Do versículo 1 ao 6, se você ler ali, Deuteronômio, né? 12, do 4 ao 6, até o versículo 13, versículo 14, você vai entender isso que eu estou falando. Deus pediu o culto em um único lugar, a religião verdadeira de Deus em um único lugar. Mas repito, o ser humano chegou, quebrou essa ordem. Aí tá aí o espanto de muitas pessoas. Tá aí o espanto, né? Quando uma bispa se pronuncia, né, a nível mundial. Muitas pessoas com certeza ficaram chocadas. Mas bispa? Numa missa? Não é uma missa, porque não é a Igreja Católica Apostólica Romana que Cristo fundou. Então, veja só, as pessoas vão confundindo, acham que é uma missa. Não é uma missa, não é uma bispa, porque isso não existe, meus irmãos. Simplesmente não existe. Tá joia, meus irmãos? Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo, né? Esse questionamento. De onde essa criatura tirou que é bispo? De onde essa pessoa tirou que é bispo? De onde esses bispos, né, aqui do Brasil também, essas bispas, tiraram que são bispo e bispo? De onde eles tiraram isso? Da fraqueza humana, né? Essa vontade de querer ser aquilo que não é. Então, meus irmãos, é isso que eu deixo nesse vídeo, para a gente fazer essa reflexão, né? Só há um Deus verdadeiro, só há uma religião verdadeira. E isso está nas Sagradas Escrituras. Se você, no mundo inteiro, crê nas Sagradas Escrituras, você vai ver lá que Deus está pedindo culto em um único lugar. Então o culto legítimo é onde Deus pediu, e não aonde, né, os seres humanos querem fazer, da forma que querem fazer, a torta e a direito. Então é isso aí.
Se você não é inscrito nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. E muito obrigado e fique com